Hi, good afternoon, everybody. I hope you're enjoying a nice, technically Então, spring day. curtindo um bom dia Cool in Toronto. de But é thank you so um much for dia joining mais me fresquinho hoje. Muito obrigada por estarem for conosco this hoje. webinar on avoidance actions and enforcement of foreign insolvency Isso é onde nós vemos essas questões de My name is países do Catherine NAFTA. Meu nome é Lee. Catherine Aissar, eu sou uma sócia do grupo de reestruturação em Toronto, no Canadá, e é um grande prazer ser a moderadora do painel de hoje. He is a Reunião partner hoje aqui de Sou for no grupo de reestruturação na Horick, em Nova York. Temos o Dario Oscar Advogado, que é um parceiro, um sócio na Cidade do México, na Oscos Advogados, e temos também a Jane Dietrich, que é uma sócia na Castles Brock Blackwell, em Toronto também. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Apenas para começar, essas ações são uma forma comum entre as jurisdições e normalmente dão um mecanismo para as transações que dão benefícios aos devedores e um credor que tem as suas preferências sobre outros para serem evitados com relação ao tribunal. Existem essas questões que fazem evitação e nós montamos esse painel para representar os Estados Unidos, México e Canadá para falarmos sobre as situações dessas ações nos seus respectivos países. Estamos ansiosos por um painel muito interativo. Por favor, usem essa barra e eu vou fazer o melhor para nós monitorarmos tudo isso. Então, como apresentação geral deste assunto, quem que geralmente se beneficia da recuperação de transferências que podem ser evitadas nos seus regimes? E eu espero que, Evan, você possa nos começar. Obrigado, Catherine, e boa tarde de Nova York a todos que estão participando. Antes de entrar e falar sobre quem se beneficia, talvez uma pequena visão geral dos tipos de ações, né? Nós, de forma ampla, temos dois tipos de transações evitáveis entre o Canadá, Estados Unidos e México. Nos Estados Unidos, a gente fala com ela como preferências, e uma preferência é em relação às obrigações válidas do devedor, que são feitas 90 dias antes da falência, ou um ano, no caso de uma pessoa que está por dentro do devedor, que permite que ele recupere mais do que o devedor teria recuperado se o credidor tivesse recebido uma distribuição de tais pedidos e a liquidação do devedor. Com relação às transferências fraudulentas, existem dois tipos básicos. As fraudulentas atuais, na realidade, uma das formas que existem também. Essas atuais é uma transferência que está sendo feito a evitar os credores, obviamente. A intenção é muito importante para ser estabelecida, então, ao determinar essa intenção, os tribunais irão verificar estatutos 13 da Elizabeth, que identifica certos comportamentos que vão falar com relação ao devedor, com relação às suas transferências, os devedores transferindo os ativos a um parente próximo, o devedor mantendo o uso desse ativo após essas suas transferências e algumas ações que sejam muito semelhantes a essas. Essas áreas são transferências que são feitas, obrigações incorridas em troca de valores menos equivalentes antes do pedido de falência. Em los Estados Unidos, bankruptcy code that are applicable to Nós all temos questões que são aplicáveis a todos os 50 estados, assim como provisionamentos separados nas leis de cada um dos 50 estados. Fora de um caso de falência, uma ação de transferência fraudulenta pode ser feita por um credor individual para o benefício exclusivo daquele credor exclusivo. Num caso de falência, essas ações de evitação são feitas normalmente pelos fiduciários do Estado, que podem utilizar ou o código, esses provisionamentos ou as leis que são referenciadas num procedimento de falência, ou as recuperações de tais processos que são para o benefício dos credores sem garantia.
Muito obrigada, Evan. E, Dário, como que isso se contrasta? E como que isso se contrasta com relação à sua jurisdição no México? Bom, no México, eu preciso primeiro indicar que as leis dessas comissões de insolvência é uma lei federal, a Lei de Concursos Mercantiles, que obviamente fornece essas ações dessas transferências fraudulentas e preferências que foram executadas desde o dia do período retroativo, que é o período suspeito, no qual todas as transações que se encaixam nesse período suspeito podem ser colocadas de lado caso há uma fraude do o estado falimentar. Existem algumas transações que se qualificam por levar o elemento da intenção, e existem outras que não precisam desse elemento de intenção. Por exemplo, uma transação onde o devedor não recebe essa transação é fraudulento por leis mútuas, não precisamos comprovar a intenção. Enquanto existem outras transações, tais como a criação ou aumento das garantias, onde há uma necessidade de comprovar boa-fé pela contraparte. Aqui, o elemento da intenção é uma presunção da lei. De modo geral, as questões mexicanas são para essas ações com esses comportamentos suspeitos. Isso é muito interessante. Jane, no Canadá, como é que vocês acham que isso é um contraste do que o Evan e o Dário têm dito? Eu acho que uma das coisas interessantes que o Evan mencionou é de quem de fato está se beneficiando disso e quem pode trazê-los. Eu só queria contrastar isso um pouco com o Canadá. Nós temos preferências, chamamos elas de questões fraudulentas, e eu vou falar sobre quando há um processo de insolvência como Evan. Nós temos isso com base no Estatuto de Elizabeth dos anos 1400, né, do século XIV. As pessoas podem fazer ações individuais, mas vamos ignorar isso, pois é muito difícil. Mas no Canadá, uma das grandes diferenças é que um credor com garantia, se isso for considerado de forma apropriada, tem o benefício dessas ações para evitar. E se nós temos dinheiro para conseguir, isso não vai ser com os credores. E isso tem que ser levado em consideração, e se é que queremos fazer isso, ou de quem que seu cliente está fazendo isso. Obviamente, se não há uma garantia, ou se isso não captura todos os ativos, inclusive essas questões de ações, essa questão pode ser feita com base nessas questões, o devedor pode ser usado esses processos que podem trazer essas ações, e isso pode ir para a empresa do devedor em posse ou os credores sem garantias. Isso vai depender aonde se está. Mas eu acho que é muito mais comum que tenhamos um credor com garantias, inclusive todos os proveitos dessas ações, e nós possivelmente vemos isso procurado de forma menos frequente no Canadá do que veríamos em outros locais. Mas é mais ou menos isso, sim. Há um elemento de intenção que é assumido quando nós vemos essas avoidance actions, que precisa ser cancelado ou feito em primeiras instituições. Talvez, Jane, você pode falar conosco sobre isso. Então, acho que sim, como o Dário disse, há alguns casos intenção e outros não. Há um pouquinho de uma quebra se as partes relacionadas com você ou se não estão relacionadas. E numa transferência sobre valor, que é semelhante a essas questões, quando você transfere uma propriedade e não recebeu uma consideração, e você tem uma consideração menor do que o valor justo, no ano antes do evento inicial de falência, então, se for entre partes não relacionadas, é preciso demonstrar, entre outras coisas, que houve uma intenção do devedor de fraudar o credor. No entanto, se há partes relacionadas
não há nenhuma intenção no primeiro ano e não é preciso comprovar que alguém estava insolvente no primeiro ano, antes do evento inicial de falência. Mas se quiser olhar mais para trás, entre 1 e 5 anos, aí sim é preciso também comprovar a intenção adicional, que houve intenção de defraudar, atrasar ou afetar um credor. Então, se existe partes não próximas relacionadas, você pode voltar 1 ano, então um período mais posterior, e a única coisa que é preciso demonstrar é o efeito do pagamento, se de fato teve preferência de um credor sobre o outro, e não há dúvida nenhuma não há pergunta nenhuma sobre a intenção. Para contrastar isso, se nós pensarmos em partes não relacionadas, o período de apenas de 3 meses comparado com 12, é preciso comprovar a intenção, mas é uma presunção que pode ser refutada. Então, se o efeito da transferência foi de preferir a un acreedor sobre otro, se presupone que eso es intención, menos que usted demuestre otro transação era diferente para manter o negócio funcionando, seja lá o que pode ser, mas o que não se pode fazer é evidências de pressão. Então, não pode ser dito, eles me forçaram a fazê-lo. E tem uma coisa um pouco mista, mas quando pensamos sobre as partes relacionadas, onde não há necessidade de comprovar a intenção, partes não relacionadas, aí sim é necessário comprovar. Evan, eu sei que você falou um pouquinho sobre isso na sua introdução, mas qual é o sistema dos Estados Unidos, como que isso se coloca e se difere do canadense? Obrigado, Catherine. Eu apenas queria falar com relação às fraudes reais que eu mencionei anteriormente. Obviamente, ali é preciso comprovar a intenção de fraudar os credores, atrasá-los, afetá-los, mas já que a intenção é muito difícil de fato estabelecer, nós temos algum indício de fraude e se for encontrado no número suficiente, um tribunal vai achar que na realidade há sim fraude. Mas com relação às preferências e fraude construtivas, nessas transferências fraudulentas construtivas, não há nenhuma intenção de acordo se isso for uma pessoa que é um insider ou uma pessoa que é um credor que não está relacionado. Então, outras jurisdições, Canadá, Inglaterra também, não há nenhum elemento de intenção nessas ações. Mas a principal necessidade é a distribuição equitativa dos ativos do Estado e que é para persuadir os credores de forçar a empresa numa questão falimentar na primeira situação de problema, colocando pressão no devedor para pagar as suas dívidas ou para ir ao tribunal a pedido do devedor. Se isso de fato funciona no mundo real, é outra história. As pessoas normalmente não se preocupam com uma distribuição da questão de falência, então é bom ter o dinheiro e negociar para devolver como uma preferência do que não ter nada. A maioria dessas questões são resolvidas, não há litígio, e eu acho que a maioria dos advogados diriam, peguem o dinheiro e se preocupem depois se isso precisa ser evitado ou não. No caso de transferências fraudulentas, não há também nenhum elemento de intenção pela parte da transferência do devedor para ter uma transferência fraudulenta. Você só precisa mostrar que o devedor estava insolvente e transferiu o ativo por menos do que um valor razoavelmente equivalente, o valor equivalente razoável. E, de modo geral, nesse código falimentar, há uma questão de 2 anos que o tribunal pode se recuperar essas transferências feitas em 2 anos. Se um tribunal está buscando
fazer uma transferência de 2 anos antes do pedido de falência, se o devedor quer recuperar isso de 2 anos do pedido de falência, teriam que falar isso no pedido da transferência. Isso também está disponível para essas questões. Isso é um período um pouco maior, 3, 4 e até 6 anos. E, às vezes, quando estamos fora dessa questão, na área de provisionamento, os tribunais vão escolher usar as leis estaduais. Enquanto não há intenção para falar sobre a intenção, com relação ao quem está fazendo a transferência, então alguém que compra um ativo de um devedor por menos do que o valor razoavelmente equivalente à véspera dessa falência, que não sabia nada dessa transferência do setor do devedor, vai ser responsável simplesmente pelo retorno desse ativo, mas se agiram com boa fé e essa questão, vão receber um crédito ou um pedido com garantia para o valor realmente pago. Com relação a outras pessoas que podem ir não apenas ao inicial recipiente dessa transferência fraudulenta, mas também pessoas que então transferiram para terceiros. E essas pessoas subsequentes agem de boa fé e fornecem qualquer valor, é uma defesa completa para fazer a suspensão dessa transferência, mas se sabiam que essa questão da transferência inicial, eles não vão ter nenhuma defesa e vão ter que devolver os ativos no seu valor total. Os ativos ou o valor. México está mais próximo do Canadá, dos Estados Unidos ou algo totalmente diferente? E acho que nós temos questões muito semelhantes. Eu diria que, com relação a essas questões dos devedores comerciais, é algo que se aplica apenas à lei federal. Então, aqui nós temos, conforme eu mencionei, esse período onde é de 270 dias que poderia ser dobrado caso tenham pessoas relacionadas envolvidas nessas transações ou pessoas que estão subordinadas, credores subordinados, ou até uma série de pessoas, ou oficiais, diretores. Esse período de tempo, esse período interativo pode ser ampliado até 2 anos. Mas eu diria que o México, a regra geral no México, é que as transações são consideradas fraudulentas contra o Estado quando o devedor realiza o erro sabendo disso e que as contrapartes estão cientes dessa coisa errada, mas, como regra geral, nós temos que estabelecer os casos fornecidos de acordo com a lei que estão supondo que essas atividades fraudulentas são feitas assim, pela lei. E, para isso, não é necessário ter a intenção de ser comprovado, estabelecido, são as seguintes. São as transações onde não há nenhuma consideração em direção ao devedor com relação às transações com valor acima ou abaixo, as transações contra essas questões, essas práticas, termos de condições, o write-off, o cancelamento das dívidas, remissão das dívidas, pagamento de obrigações não devidas. Esses devedores, é conhecido pelos devedores que é considerado um pré-pagamento. Então, há outras regras que fornecem a transação que se encaixa nesse período suspeito, supõe-se que é uma transação fraudulenta, a não ser que o devedor e as partes interessadas comprovem o contrário, que agiram com boa fé. Então, é importante, o ônus da prova é do beneficiário da transação. Óbvio que qualquer pessoa que está recebendo essas ações vão ao valor da massa falida. Essas ações específicas, a criação de garantias, o aumento de qualquer garantia existente, presume-se
que sejam fraudulentas, a não ser que as outras partes comprovem que agiu de boa fé. Os pagamentos, assim, podem ser vistos quando a obrigação inicial poderia ser pago em outras formas. Com relação aos desempenhos do devedor, nós colocamos os indivíduos ou as entidades jurídicas relacionadas com uma comunidade de diretores, membros do conselho diretor ou os acionistas controladores. Então, eu preciso lhes dizer que, além dessas ações deixadas de lado, há uma ação contra a responsabilidade dos conselheiros enquanto os devedores na insolvência que podem fazer erros causando danos à massa. Essas questões podem ser solicitadas diretamente pelo devedor por outras pessoas que se qualificam com direitos, ou seja, 1/5 dos valores credores não são credores representando 20% da dívida, 25% dos acionistas ou interventores. No entanto, aqui a questão é que qualquer recuperação dessas ações de responsabilidade vão à massa falida. Então, eu acho que é muito importante também ter uma ideia do que nós vemos no âmbito internacional. Então, com relação ao nosso tempo, eu vou pular direto à última pergunta. Dário, você poderia nos começar, talvez em 1 minuto, falando sobre os métodos disponíveis para os processos de insolvência internacional em sua jurisdição? Sim, muito obrigado, Catherine. Existem 2 formas de executar decisões. Um é no México, que incorpora a lei de insolvência, a lei modelo de insolvência, que faz o reconhecimento dos processos falimentares estrangeiros como principal ou não principal. Mas a lei mexicana faz várias formas de qualificação. A primeira, a reciprocidade é obrigatória. A segunda, se o devedor tem uma presença no México, um concurso mercantil completo precisa ser aberto e feito até o final. Se não há um estabelecimento do devedor, esse processo de resumo para esse reconhecimento, isso fornece toda a crença com esses pedidos iniciais de reconhecimento ou reconhecimento desse processo estrangeiro. Mas a pergunta é o que acontece com as insolvências? Sobre as decisões de insolvência. Então, se isso estiver relacionado com o processo, nós podemos usar el título 12, o si no, tendríamos que seguir el régimen directo general para el reconocimiento. Decisões em assuntos cíveis e comerciais. Isso é um pouco semelhante de como funciona nos Estados Unidos? Evan, você está com o microfone desligado. Obrigado, Catherine. Nos Estados Unidos, nós adotamos a lei modelo e é o capítulo 15. E para obter o reconhecimento de um processo estrangeiro nos Estados Unidos, não há nenhuma reciprocidade exigida. Algumas pessoas, antes do capítulo 15 for adotado, estavam preocupados com o reconhecimento dos processos em outros países que talvez não tinham um Estado de Direito, essas questões. Mas quando nós olhamos essa lei modelo e o capítulo 15, esse reconhecimento não faz muita coisa. São assistências adicionais nesse caso. É aí que o tribunal buscaria coisas com relação à justiça em outras jurisdições. Com relação à execução de processos estrangeiros, isso pode ser feito com o capítulo 15. E eu acho que é uma forma recomendada de fazê-lo no final do caso de falência. Um caso estrangeiro de falência volta-se
para o Chapter 15, o capítulo 15, pedindo a execução, dando efeito ao processo no estrangeiro, nos Estados Unidos, de uma liminar contra quaisquer credores, por exemplo, que estão apresentando documentos que foram modificados. O benefício de fazer isso no capítulo 15 e no Código Falimentar é que é um pedido que agora é eficaz em 50 estados, se buscam violar. Nós basicamente podemos aparecer no tribunal e mostrar o pedido e fazer com que seja eliminado. Mas se não foi feito o capítulo 15, pode-se conseguir com esses princípios gerais para fazer essa reestruturação. E a dificuldade aí é que talvez vocês estão falando um pouquinho para lá e para cá, pois algum credor traz um pedido em uma jurisdição e falamos ao tribunal para eliminar e vai para a segunda, terceira, quarta jurisdição. Então pode ser feito de ambas as formas, mas existem eficiências usando o capítulo 15. Estou vendo muitas questões em comum, que acho que a Jenny está explicando a estrutura canadense. E nós temos essa lei modelo, a lei dessas estruturas. Então, se nós fazemos um reconhecimento, não há nenhum requisito de reciprocidade. No entanto, se nós chegarmos numa decisão estrangeira, se há uma decisão para o pagamento de dinheiro, pode ser feito nesses princípios na common law para fazer isso independentemente reconhecido. E não há nenhum requisito que vocês vão seguir esse processo. Então, especificamente, se nós temos um valor de preferência ou algo fraudulento. Y siempre y cuando usted tenga un juicio final o una opinión final para un monto de dinero y que tiene una jurisdicción para poder emitir ese juicio, entonces eso es realmente la conexión sobre ese tema y el tema en cuestión, y usted llega al principio de comedy. E executar essa decisão. Obviamente, eu estou falando que é preciso ir a cada uma dessas províncias, mas se há um desejo de ter apenas uma decisão em vez de um processo total, isso poderia acontecer, sem dúvida alguma. Eu acho que nós temos um minutinho para isso. Eu acho que isso pode ser com relação a algo que o Dario disse, mas nos pediram para confirmar o status de um terceiro que pode ter sido comprado pela transferência em boa-fé, abaixo do valor. Então, se alguém quiser falar um pouquinho sobre isso. Jane, you want to start off? Or... Sure, I'll start off quickly. Sim, eu vou começar. Se você tiver um terceiro com esse valor adquirido em boa-fé, você não vai conseguir recuperar esse ativo deles. E aí, rapidamente, nos Estados Unidos, se for uma transferência inicial, poderia-se recuperar isso. Nós falamos isso de uma transferência fraudulenta, ao invés da transferência do valor, mas se agiu com boa-fé, pelo menos vai se receber um crédito pelo valor a realmente pago. Se for um terceiro, alguém que pega do recipiente inicial e você paga algo e você agiu de boa-fé, você pode manter o ativo. Dario, com vocês, seria mais ou menos igual nos Estados Unidos. Se a pessoa agiu de boa-fé e comprovar essa boa-fé, a transação não será anulada. Mas se há terceiros que estão envolvidos na transferência, a transferência será vinculante entre as partes. No entanto, a pessoa que cometeu o erro pode ser responsável por pagar danos à massa. Por isso que é importante ver se busca-se uma forma de eliminar a transação ou receber uma indenização pelos custos do erro da massa.
Muito obrigada. Eu sei, com base nessas discussões preparatórias e com base no que falamos hoje, eu aprendi muito no Canadá, mas também nos Estados Unidos e no México. Muito obrigada a todos pelo tempo. Eu sei que isso foi muito bom para mim e para os nossos participantes também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.